Ministro da Defesa pede nomes de militares que se reuniram com hackers. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou ontem em Brasília que enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para pedir os nomes dos militares das Forças Armadas que teriam se reunido com o hacker Walter Delgatti Neto. A informação foi dada após Múcio se reunir com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Segundo o depoimento do Delgatti, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o encontro com os servidores da Defesa tinha por objetivo a elaboração do relatório das Forças Armadas sobre a segurança nas urnas eletrônicas e a obtenção de informações sobre o código-fonte do equipamento. A intenção era usar o documento para questionar a integridade do sistema brasileiro de votação. Aos parlamentares, o hacker disse que orientou os militares responsáveis por produzir o documento entregue no dia 9 de novembro de 2022. Olha só o que as palavras do Delgatti estão reverberando. É claro, parabéns para o ministro da Defesa que não está prevaricando. Já deu um passo à frente, falou, opa, está na minha área, meu pessoal, quem foi? E como se reuniram com o hacker? O hacker está dando consultoria? É isso? O hacker da consultoria para a equipe da defesa? Então, Márcio. Que situação nós estamos, meu Deus. Alô, pessoal do videogame, olha, fica esperto que vocês podem ser contratados. Olha como que não assim, não nessa formalidade, né? Não, Márcio, então, a gente tem que olhar, eu vejo essas notícias, eu tomo muito cuidado para não ser mal interpretado. Vamos lá. Primeiro, o ministro da Defesa quer que o STF consiga uma lista de militares que se reuniram com o Delgatti. Tá. Do que foi no depoimento da CPI. Vamos lá. Essa reunião, ela foi uma reunião formal que tem registrado? Não. Eu acho que não. Tá? Eu acho que os militares, por mais loucos que sejam, eles não iam fazer uma reunião com um hacker sob algum pretexto. Claro, não ia constar lá, vamos se reunir para tentar fraudar a urna eletrônica. Não tem uma ata. Não vai ter uma ata. Então isso aí, para mim, eu chamo de espetaculoso. Espetaculoso. Segundo, é baseado na declaração do Delgatti, que é o hacker, que no dia que esteve lá prestando depoimento, só respondeu perguntas de determinados deputados. Aqueles deputados que eram contrários, que são contrários ao governo. Para estes, ele respondeu todas. Para os demais, ele disse, prefiro ficar calado. Eu não entendi. Ele respondeu a oposição ao Lula ou respondeu a situação do Lula? A situação. Ele só respondeu a situação. Estou falando o governo atual, mas é a situação. Então, os deputados que são favoráveis ao governo atual, todos foram respondidos. Ninguém ficou sem resposta. Aí, o cara falou o que quis. E quando foi confrontado com outras informações da galerinha da oposição, ele permaneceu calado. Ele utilizou o seu direito constitucional de não produzir prova contra si. Beleza, bacana. Então, colocado esses pontos, a gente precisa entender que é o depoimento dado por um criminoso, condenado por ações irregulares de invasão, ele é um hacker declarado. Não é uma delação premiada. Não. É um depoimento. Não, é um depoimento de um criminoso, tá? Então a gente tem que entender que o cara tá lá, ele vai querer sair de qualquer jeito. Aí você vai somando as condutas dele, vê que ele tá politizando a coisa. Beleza, a CPMI é um ato político. CPI, CPMI. Mas a gente não pode ficar tão vendido nas declarações do cara. Por outro lado, quero deixar bem claro que eu confio nas urnas, tá? Eu não acredito que pode ter havido tentativa de manipular a opinião pública para ficar contra as urnas, pode ter havido, como também houve opinião pública contrária para favorecer determinado candidato. Mas veja, se aparecer uma ata de reunião onde os militares e o hacker se reuniram para poder falar sobre um plano de sabotar as eleições, tem que colocar todo mundo na cadeia. Mas antes tem que dar uma
surra de cinta, porque são muito idiotas. Mas óbvio que não vai ter essa ata, não vai ter. Mas ele deve ter alguma prova, Márcio, porque o que está acontecendo é muito sério. Ele sabe que isso vai mudar a vida dele para sempre. Ele vai ser preso, ele vai ser achincalhado publicamente, como já deve estar sendo. Vai ficar sem conexão. Tanto um lado quanto o outro, entendeu? Ele vai acabar que nem aquele maior hacker do mundo que ficou preso, que não podia ter nenhuma máquina de escrever dentro da cela. Kevin Mitnick é considerado o maior hacker do mundo. Ele não pode ter acesso a um telefone de botão. Ele não pode, ele tem que trabalhar com máquina de escrever. Papel e caneta nega. Então, assim, eu acredito que ele deva ter alguma prova, sim, porque ele faz acusações gravíssimas, né? Diante aí de uma CPI, CPMI aí. Acho que ele... E sabe o que é engraçado? Desculpa cortar, mas é engraçado porque a gente tem que resgatar a memória para não ser induzido a erro. O Grindelwald lá, eu nunca consigo produzir. Grindelwald. Glenn Grindelwald. Grindelwald, que eu confundo com o cara do Harry Potter lá. O Grindelwald. Ele tá quase igual o cara, que ele tem que desabaratar daqui e aparecer. Não, mas o Glenn falou que não confie no Delgatti. As declarações dele não são confiáveis. Olha que coisa louca, gente. Que coisa doida. O cara da Vaza Jato que utilizou alguns arquivos por meio de um hacker está dizendo para o hacker não ser levado em consideração. A situação toda começou na questão das urnas, está rolando isso, agora está envolvendo os militares, está envolvendo toda uma situação muito mais profunda. E assim, se houve uma reunião, mesmo que tenha sido uma reunião não oficial e em local oficial, pode ser tido como conspiração. Se não esteve no local oficial, mas esteve em um outro local, pode ser uma conspiração. Sim. Mas, gente, olha, Márcio, hoje tem meios de se descobrir isso, viu? Tem câmera, isso aqui, tudo. Não, na câmera não, ó. Localização de celular, hoje em dia você consegue identificar a hora que a pessoa estava num determinado local, gente. Isso a inteligência brasileira. A inteligência brasileira é especialista em fazer isso. Mas é o hacker que está do outro lado. A inteligência brasileira chamou o hacker para fazer de acordo com o hacker. Se ele indica a lista de militares, dá para saber se os militares estavam lá. E vamos combinar que esse hacker aí foi indicação da Zambelli, que não é um AIS de inteligência também, né, gente? Mas aí que tá. Sei lá, hein, meu? Ele, de acordo com as declarações, ele já vem participando de governos. Sim. De governos, não é governo, é governo. Sim. Então é um hacker já conhecido de governos. Hoje, eu tô saindo e tô deixando o hacker aí. Eu tô chegando, vou usar o hacker ali. Sim. Gente, é muito sério. Se ele não conseguir provar, se ele provar, cadeia para ele também, porque estava junto na conspiração. Se ele não conseguir provar, cadeia para ele também, porque tá errado. Agora... Que ele tentou, né? O ministro está fazendo o correto. Opa. Sim, tem que intimar. Quem é? Falou da minha casa? Deixa eu ver quem está dentro disso aí. Vamos isso aí, tá certíssimo. É isso aí. É por isso que eu falei, as declarações dele tem que ser muito bem ponderadas, tá? Porque o cara tá lá, tá? Vai começar a ficar pequeno para ele. Ele vai começar a soltar tudo. Vai perder as conexões. Que solte todo mundo. Vai ficar sem internet. Todo mundo, não. Que prenda todo mundo e que ele delate todo mundo, pra gente saber quem é carro no meio. Sem dó, cara. Não tem proteção, não. Cometeu irregularidade, tem que ir pra cadeia. Tá ficando sem internet, tá ficando sentado, sem notebook, vai ficar feio.